começamos. Fala, galera do Verde Podcast, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de sábado agradabilíssima aqui com o meu companheiro Giovanni, novamente junto aqui. E aí, Giovanni, por favor, dê essa boa tarde gostosa aí pra galera, que o pessoal já tava com saudade também. Fala, galera, boa tarde a você de casa que tá abrindo os canais digitais da sua casa, as portas digitais para estar nesse momento conosco. Eu quero te dizer que é motivo de muita alegria, inclusive estar aqui contigo. Geralmente, gente, a gente não tá caindo muito em escala, eu e o Alisson. Eu quero começar o programa de hoje com polêmica, quero começar reclamando que estão me tirando da escala do Alisson, tá? Me coloquem mais escalas com ele, porque a gente sempre tem uma troca muito legal pra gente fazer, troca de informações válidas. Eu sempre falo que informação válida é informação boa, informação compartilhada, e nós temos um compromisso com o povo aqui no Amapá. Nosso compromisso é de trazer a verdade, de evidenciar vozes que muitas vezes estão caladas. Exatamente, e exatamente por isso, Giovanni, que o Verde se rogou uma missão muito bonita, que a gente tem muito orgulho de carregar, que é a missão de nós empoderarmos o amapaense e o amazônida. A gente sabe que por muitos anos, e a gente faz questão de todos os sábados falar nisso porque é importante, a gente sabe que por muitos anos, às vezes, o amapaense olhou para si mesmo, né, com uma certa desconfiança, falando, pois, será que eu tenho capacidade de fazer a diferença? Será que realmente eu sou a solução para os problemas que eu enxergo? E aqui no Verde a gente faz questão de sempre reafirmar todas as semanas, sim, você é a solução para esses problemas, porque toda semana passa aqui um amapaense ou amazônida de destaque que mostra, né, que ele faz a diferença no seu meio, não importa qual seja saúde, seja no jurídico, seja na comunicação, não importa, nós temos amapaenses de destaque em todas as áreas, e é por isso que o Verde disse sim, você tem potencial e esse potencial precisa ser mostrado e a gente precisa de um espaço para a gente falar sobre a Amazônia, sobre Amapá, sobre as nossas especificidades que só o povo daqui sabe e entende, né? Não é verdade, Giovanni? Com certeza. E exatamente por isso que a gente também está trazendo um tema que ele é atual, que ele está em alta, né, Giovanni? Alisson, até que ponto nós estamos cuidando das nossas crianças hoje? Até que ponto nós estamos tendo a responsabilidade social, responsabilidade familiar e responsabilidade institucional? Hoje eu quero te responder isso e nós estamos com uma convidada muito especial, que nós vamos falar, sim, do institucional, nós vamos falar do ambiente institucional, sem desconsiderar também que ela é mãe, sem desconsiderar também que ela tem responsabilidade na sociedade. E hoje ela vai explanar muito aqui pra gente. Nós estamos falando dos perigos da internet, estamos falando do perigo do trabalho precoce, estamos falando de crianças que muitas das vezes estão aí desnorteadas e que às vezes os pais também precisam ser direcionados. Então esse programa já pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque o tema de hoje tá para lá de especial e a gente vai apresentar agora a nossa convidada. Quem nós recebemos hoje, Alisson? Exatamente por isso, Giovanni, que hoje a gente vai falar com uma convidada extremamente especial, que ela está na linha de frente dessa missão, é promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, titulada da 3ª Promotoria da Infância e Juventude da capital, com atuação direta em atos infracionais, também é coordenadora do Centro de Apoio Operacional, enfim, uma série de competências para mostrar que aqui no Verde só passa os melhores dos melhores. Então nós vamos conversar com a doutora Samília Alcolumbre, promotora de justiça. Doutora, seja muito bem-vinda ao Verde Podcast. Ai, obrigada, Alice e Giovanni, pelo convite. Me senti muito lisonjeada. Agradeço em nome do Ministério Público do Estado do Amapá por estar aqui com vocês, trazendo para essa população, né, para esse público maravilhoso que vocês têm, essas informações tão importantes que nos cabe no que tange à infância e juventude do nosso Estado, aos direitos, aos deveres, a de que forma nós podemos ter a melhor estratégia para proteger nossas crianças, principalmente hoje em dia, nesse ambiente virtual e digital que a gente estamos aí. Exatamente. E assim, já posso tirar o elefante branco da sala? Bora começar logo, né? Ultimamente se falou muito desse tema, a adultização das crianças, né? E de fato, assim, ao mesmo tempo que a internet ela traz muitas coisas positivas, mas ela também, a gente precisa lidar com uma certa cautela em relação à internet, porque ela meio que estabelecia, hoje em dia a gente sabe que não é assim, mas até um certo tempo atrás a gente ainda estava aprendendo a lidar com a internet,
um certo ambiente quase que anárquico, né? Onde as pessoas achavam que elas poderiam falar o que elas queriam, poderiam consumir o que elas quisessem e não sofreriam consequências de nada a respeito disso. E, de um certo modo, esse ambiente anárquico, ele criou a impressão para algumas pessoas de que elas poderiam fazer o que elas bem entendessem e poderiam consumir qualquer tipo de conteúdo, né? Então, exemplo disso é, por exemplo, muitas vezes no TikTok, que a criança pode ter acesso, né? Mas não especificamente ao TikTok, nada contra, mas tem outras redes sociais também, onde ela pode ser bombardeada de informações e de informações que muitas vezes não são para a idade dela. Né? Hoje em dia, na televisão, no cinema, nas séries, a gente tem toda aquela questão de controle de classificação indicativa. Olha, isso aqui é para tal idade, isso aqui é para tal idade. Mas em redes como essa, é um conteúdo meio solto, que é o algoritmo que vai decidir o que você tem que ver, o que você não tem que ver. Quer dizer, como é que o Ministério Público ele enxerga esse bombardeio de informações em relação às nossas crianças? Exatamente. Nós já tínhamos uma campanha desde 2024 sobre o uso excessivo de telas. Antes mesmo de ter essas novas leis hoje em dia, nós já, na Promotoria de Justiça, já percebemos, porque nós estamos sempre em contato com a sociedade. Eu, doutora Neuza, doutorado Kelso, estamos sempre nas escolas, nas comunidades, falando sobre os direitos. E nós já percebemos o quão danoso era esse livre acesso. O livre acesso de telas no que tange a esse prejuízo que ele causa da informação, de qualquer informação, ou mesmo quando se fala da sua dependência ao uso de telas, todas as consequências que essa dependência causa do isolamento social, da ausência de vontade de você interagir com outras pessoas, de ter uma infância com lazer na rua. É que eu nem falo, quando uma criança chega num hospital que ela está lesionada porque quebrou o queixinho, nossa, que maravilha, porque isso é quase raro. A maioria está lá no celular. Né? Não tem aquela criança danada que está ali nos esportes, brincando na calçada, não tem. Então, nós já tínhamos essa preocupação muito grande. Já fazíamos, desde 2024, como eu falei, essa campanha educativa, trazendo folder mesmo de perigos, de cuidados para pais, cuidados para crianças. Já fizemos inúmeros seminários nesse sentido também, trazendo psicólogos, neuropediatras, para realmente esclarecer, descortinar esse mundo perigoso que é o da internet sem limite. Então, é por isso que nós... Claro que o Ministério Público, como fiscal da legislação, nós trabalhamos quando há uma legislação. Quando ela não existe, a gente também trabalha, como a gente fala, por analogia, verificando outros princípios, outras legislações internacionais que estão sendo aplicadas. Então, agora, né, desde que o FELCA veio e trouxe a adultização naquelas várias reportagens, programas, ele veio realmente assim, mostrando para os pais, atenção, vejam o que acontece na internet que vocês nem têm noção. Que sua filha tá ali dançando com roupa sensual, tá dançando um ritmo que não é adequado para a idade dela, tá parecendo que tem 15 anos, mas só tem 10. Então, isso é a adultização. É a criança que ela não tem ainda essa maturidade, mas se faz de conta que tem. Tá ali numa ilusão, tá ali numa empolgação de que pode fazer tudo. E não pode. Por isso que foi tão importante, quando ano passado, adveio essa nova legislação, não é? A legislação do ECA virtual, do ECA digital. Chamam de lei FELCA, né? Porque a legislação já estava tramitando no Congresso, mas ele veio e deu aquela apressada de que, nossa, isso é importante. Isso tem que ser para agora. A gente não pode esperar tanto tempo tramitar uma legislação e vai perder o fio da meada. Então, ele veio trazendo um novo paradigma. Nós vamos continuar tendo o nosso ECA de 1990, que ele estipula todos os direitos para a criança e juventude, a educação, ao lazer, à família. Os crimes virtuais ainda estão previstos no ECA anterior, que ele está vigorando, mas veio isso no ECA digital. Aí, né, com 40 artigos, estipulando todo esse novo regramento que foi necessário para que a internet não continuasse mais sendo terra de ninguém, como se fosse a rua da nossa casa, porque a criança está no quarto e não está no quarto. Ele está numa rua. Como se estivesse fora de casa, uma rua muito maior do que aquela onde você vive, que vai alcançar aí
todo esse globo terrestre, ele pode estar conversando com uma pessoa aí da Austrália, você aqui em Macapá, sem saber disso. Tanto pelos jogos ou mesmo, né, pelas outras plataformas, pela rede social que ele tem acesso, como você falou. TikTok, WhatsApp mesmo, né, Instagram, Facebook, todas elas. Você conecta com várias pessoas. Então, agora nós estamos muito felizes porque a gente pode ter agora um regramento e um caminho a trilhar. De que forma nós vamos cobrar das plataformas, dos pais, das escolas, essa proteção à criança e adolescente no nosso país e aqui no Macapá. O engraçado é que a senhora cita isso e é criada uma narrativa totalmente coerente, muitas vezes de lá fora. Por exemplo, porque eu prefiro que esteja dentro de casa vendo o celular do que lá fora que eu não estou vendo. Em outra rua que eu não estou conseguindo. Está muitas vezes dentro de casa, mas ele não está nem naquele país. Ele não está naquele bairro, ele não está naquele estado e nem no país. Ele simplesmente está muito distante da realidade que você vê. Só que a senhora colocou um ponto. A questão do ECA digital. Assim como creio que pelo trabalho que a senhora exerce, os projetos que a senhora está envolvida, a senhora tem uma visão. Mas nós também vimos que foi uma briga, principalmente com a questão dos streams. Aqui no Brasil, principalmente. Por quê? Porque tiraram vantagens do que pessoas que estavam se aproveitando de streamers que estavam ali, digamos, iniciando novos projetos, tiveram que se retirar. Qual a sua visão quanto a isso? Quanto a esses, não deixam de ser empreendedores, são empresas. Culpamos ali pela responsabilidade, de fato, é a sua responsabilidade. Quer transmitir, transmita. Mas transmita com responsabilidade. Não tenho como ter um escritório no Brasil. Tenho que sair daqui. Qual é a sua visão pessoal? A minha visão pessoal é que não tem jeito, eu sou promotora de justiça da infância. A minha intenção é proteger mesmo. A gente sabe do empreendedorismo, a gente sabe da necessidade de novas ferramentas, novas tecnologias, novos caminhos, não é? Novas profissões, mas elas não podem também ultrapassar aquela garantia mínima mesmo da segurança para a criança e o adolescente. A segurança da informação, a segurança do que o algoritmo vai começar a consumir daquilo ali. Por exemplo, também, Giovanni, como a gente trata demais disso, quando você fala de uma criança, um adolescente, que ele está ali naquela caça de recompensa, por exemplo, de joguinhos que tem uma recompensa dentro dele, que você não sabe qual é essa recompensa. Indiretamente, você não liga isso a um jogo de azar. Mas é. Então, assim, todo esse novo regramento, que eu concordo com ele, né? Eu não vou dizer que não, eu não concordo que está sendo abusivo para algumas plataformas ou streams. Não, eu não entendo assim. Eu entendo que a gente precisa realmente proteger essas crianças, esses adolescentes, nesses conteúdos que podem ser, por exemplo, envolver um pouco mais da pornografia, um pouco mais dos crimes sexuais, o acesso que essa criança tem, não sabe com quem está falando, pensa que é uma criança que nem ele não é um adulto. Se nós temos casos em Macapá de pessoas que já se passaram por adolescentes para tentar conseguir um nude, por exemplo, de uma menina, e que depois causa todo esse trauma psicológico, uma consequência danosa para ela, até ela conseguir, né, cair em si novamente do que aconteceu e tomar outros cuidados. Então, assim, na minha visão pessoal, eu acredito que, assim, ainda nós temos muito a trilhar. É uma legislação nova que todos nós estamos nos adaptando a ela, seja as operadoras, seja os streams, seja até mesmo nós como autoridade. Que é agora que ela vai ser aplicada, agora que nós vamos conseguir fiscalizar, verificar relatório, verificar o andamento, verificar se realmente estão colocando ali naquela rede social aquela limitação para o acesso da criança e do adolescente. A intenção dessa pergunta era justamente que quem está em casa assistindo o vídeo agora possa entender que a minha visão quanto a comunicador, ela é diferente de quem está trabalhando com criança todos os dias. A minha visão, você trabalha com práticas restaurativas. Também. Então, a sua visão ela é muito mais relevante que a minha quando se trata desse assunto. Por quê? Porque eu vejo que há dentro da minha casa, da casa dos meus amigos, das pessoas próximas. A senhora entra em muitas casas todos os dias, mesmo que de forma virtual, quando você entra no meeting, em uma reunião, em uma audiência, você está tendo que ouvir coisas que eu não ouço, que o Alisson acaba não ouvindo. Então, acho que trazer, quando eu coloco a sua visão, o seu pessoal, não tem como desvincular do trabalho que a senhora faz. É impossível desvincular, né? Sim. E baseado nessas questões, a senhora considera também
que agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. Tem determinadas responsabilidades que deveriam estar mais nas mãos dos pais e não estão? Quando eu entrego aqui o celular, de fato, sem nada, eu não coloco para filtro de nada. Eu entrego independente da idade de uma criança ou de adolescente e deixo ali para que, eu te ensinei, não vai fazer nada que é errado, não vai acessar nada que é errado. Não vai funcionar assim, nós sabemos, porque é uma criança. Tem a responsabilidade que está sendo colocada para o pai, para a justiça, para a sociedade, mas no fim das contas começa com ele dentro de casa e não está fazendo? Com certeza. Com certeza, como eu te falei. Antes mesmo de ter essa situação do ECA digital, a gente pode até, se puder, né, falar um pouquinho antes disso, como eu disse. Lá em 2024, nós já falávamos do uso excessivo de telas. Lá em 2024, no MP do Amapá já tinha uma campanha de não levar o celular para a escola, quando nem mesmo lei federal tinha sobre isso. Em razão, mais uma vez, dessa conduta abusiva, dessa conduta sem freio, dessa conduta sem qualquer tipo de limitação, sem qualquer tipo de controle parental. Nós já estávamos falando. E aí, ainda bem, como eu falei, que veio logo depois, em janeiro, a lei que proibiu na escola. Isso foi ótimo, porque países do primeiro mundo, aí Dinamarca, Suécia, França, já estavam barrando, e aí nós viemos, ainda bem, também abraçando essa situação. E agora com o ECA. E o ECA digital, se você lê essa legislação, ela fala tanto, o número de artigos que ela tem, de dispositivos legais, que ela fala para os operadores, ela fala para os pais. Você vem lendo o artigo, vem lendo para a família, para os pais, para a família, para os pais. Ela é uma legislação para os pais, porque quem tem o controle dos nossos filhos somos nós. Nós que presenteamos eles com o celular, sem qualquer tipo de bloqueio de família, nada. Né? O pai que não chega ao final do dia, olhar o que o filho está conversando. Se quer o histórico, ele puxa, para saber o que o filho está vendo, com quem está conversando, que site está acessando. Tem controle de site adulto no celular do seu filho? Você coloca ou não? É como se fosse o seu liberado. Isso é muito complicado. Nós somos detentores realmente, né, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos afilhados, das pessoas que a gente ama. Como eu acabei de falar. É uma terra sem ninguém mesmo, se você não tiver esse controle. Eles vão acessar tudo, vão falar com pessoas perigosíssimas. Podem entrar em golpes que você nem imagina, inclusive usando seu cartão. Se o cartão estiver ali limitado, vinculado àquela conta. Então, agora, com o ECA Digital, ele veio falando que os adolescentes, crianças e adolescentes até 16 anos, eles têm que estar vinculados a uma conta de um adulto. E esse adulto vai ter esse acesso, né? Ou espera-se que esse adulto, esse pai, esse responsável, a avó, a tia, tenha esse acesso ao que ele está consumindo, o que ele está assistindo. E eu acredito que cada vez mais que nós estivermos aqui no Verde Podcast, que nós falarmos isso na mídia e que nós formos realmente fazendo uma construção de cidadania digital, esse panorama vai mudar e vai melhorar. Porque a nossa consciência, ela vai ser totalmente diferente da consciência que nós tínhamos até agora. Vai ser um paradigma novo, de que realmente é preciso cuidado, de que realmente é preciso atenção, de que realmente você tem que estar, você não pode parar no tempo. Pai e mãe não podem mais parar no tempo. Você tem que estar ligado, você tem que estar estudando, você tem que verificar de que forma que o seu filho pode querer burlar, porque eles já estão querendo burlar, né? Que forma está querendo burlar esses controles parentais para que a gente consiga ter uma sociedade melhor. Porque quando a gente fala de criança e adolescente, existe uma pesquisa que ela demonstra que bullying, por exemplo, os apelidos, né? Eles aconteciam muito com crianças e adolescentes, de 14 a 16 anos. Pois, Alisson e Giovanni, atualmente, esse fato, ele simplesmente está diminuindo a idade. Hoje, o bullying é feito por crianças de 9 e 10 anos. Pelo acesso que elas têm desenfreado à linguagem, não é? A apelidos pejorativos na rede social que os pais não têm o mínimo controle ou fiscalização. Então, isso é muito grave. A gente
vem hoje com vocês, já aproveitar esse momento para chamar a atenção de vocês, pais que estão aqui assistindo o podcast, de assim, tirem um tempo pro seu filho. Não dá para entregar o celular, o tablet, o computador, feliz da vida e sem qualquer tipo de controle. Acessem, conversem, dialoguem. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que são muitos afazeres, mas é a sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador. Porque a gente fala assim, criar é fácil, educar não é. E o pai e a mãe precisam educar o seu filho, inclusive nesse momento digital. Então, a gente quer chamar a atenção de você, chamar você para essa conversa, né? Essa atualização. Verifique, olhe, pesquise, converse, para você poder salvar o seu filho de alguma situação constrangedora ou até mesmo criminosa que ele pode ser vítima. E assim, é importante a sua fala e também o que o Giovanni colocou, porque assim, é muito recorrente quando acontece que o pai joga a responsabilidade pelo que o filho vai consumir para cima do filho, né? Essa responsabilidade, só que não é nem a criança muitas vezes que vai decidir o que ela vai ver, é um algoritmo que vai decidir por ela. Quando a gente passa ali na rolagem de tela no TikTok, a gente não sabe o que a gente vai ver na frente, é o algoritmo que decide. E assim, por mais que você tenha uma base boa, por exemplo, é feio ouvir a conversa dos outros. Se você tá passando no corredor, escuta o nome de alguém que você conhece, você fala, fulano? Não tem como uma criança, se ela for fisgada, ela vai cair numa armadilha. Então, assim, é muito importante que os pais façam esse acompanhamento. Acompanhe o que os filhos estão vendo, porque no final das contas, essa responsabilidade é deles, é da família. Sim, é a mesma coisa, a gente pode até falar sobre isso, sobre o que muitos pais fazem de imputar a responsabilidade da educação à escola. É só a escola que tem que educar o meu filho. Nossa, meu filho chegou da escola e falou um palavrão. O meu filho aprendeu isso na escola. Não é a escola que ensina isso. Quem está ensinando o seu filho são outras crianças que estão ali na escola, mas que realmente não têm uma educação, não tem um polimento pela família. A família que passa muito a mão no que o filho faz, não acredita no que o filho faz, que ele pode ser grosseiro, que ele pode fazer bullying na escola. Então, a gente tem que realmente virar essa página e chamar a nossa meia-culpa enquanto pai, enquanto mãe. Não dá para só atribuir a outrem, ou a rede social, ou a criança, ou a escola. Não é. Né? A criança, ela é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, mas o primeiro é a família, que é o seu seio originário. Então nós temos que ter essa consciência, todos nós, em relação ao que é o certo, o que é errado, e a ter esse tempo. Pai, mãe, precisa ter um tempo de qualidade com o seu filho, qualidade para se divertir com itens saudáveis, experiências maravilhosas, tempo de qualidade de conversa mesmo, de esclarecimento sobre a vida, sobre o mundo, para nós podermos ter uma boa criação. Como a gente fala, nós fomos criados num mundo que não havia toda essa tecnologia, toda essa liberdade, e isso também é importante quando se fala de criatividade. Vários estudos atualmente estão apontando que as crianças dessa geração, que poderia ser a geração, estão muito menos criativas do que a nossa. Por exemplo, pela forma como estão utilizando de forma abusiva do meio eletrônico, boicotando, né, o seu desenvolvimento pleno cognitivo. Então, isso é muito delicado. Eu vi uma reportagem essa semana que eu fiquei... Na verdade, não foi reportagem, foi um vídeo, e eu fiquei... A justificativa para o que a senhora acabou de falar é que está acontecendo o seguinte: antes nós éramos instigados. Nós éramos instigados em sala de aula durante discussões, nós éramos instigados no meio de amigos, nós éramos instigados na igreja, nós éramos instigados em todos os lugares. Hoje as crianças não estão sendo instigadas, porque os pais agora permitem que elas façam utilização de IA. Então, no momento que elas deveriam desenvolver o cognitivo dela, perguntando como eu posso resolver, como eu posso ganhar o meu dinheirinho ali, que a gente tinha que a gente cresceu como? Vamos vender bolo de pote para ter o teu dinheirinho, a tua mesada, vamos fazer limonada, aquela coisa clássica dos filmes do sonho americano.
Hoje a criança não. Meu pai falou que eu tenho que saber, eu ganho R$10 de mesada todo mês. Então eu tenho que multiplicar esse dinheiro. Aí ela vai lá, entra no chat GPT e pergunta, como eu posso multiplicar o meu dinheiro? R$10 que eu ganho por mês. Ela não pensou, porque ela não tem mais alternativa de pensar. Ela só tem a solução, e a solução é rápida. Está a uma tela de distância dela. E a questão é que o que está quebrando justamente de não evoluírem é porque eu não estou mais instigando. Eu deixo, eu não faço mais uma pergunta. Eu não sou pai, vocês são pais, mas eu tenho 14 sobrinhos, gente. E quando eu vou me comunicar com alguns deles, eu não consigo entender a linguagem. Eles parecem que estão falando outro idioma. Principalmente os adolescentes. Eu, de verdade, eu não consigo acompanhar. Eu não consigo entender. E olha que a gente vive esse ambiente digital, né? Sim, aí eu pergunto a tradução, tá? Me traduz o que foi que você quis colocar. Então, se você for observar, até essa alternativa de você desenvolver uma conversa decente, você não está mais tendo. Porque hoje a gente lembra que na nossa época, não sei vocês, pelo menos meus pais falavam, não usa gíria quando for conversar com alguém. Hoje eu não consigo mais entender porque já foi permitido. Eu não posso entrar na tua casa e falar como tu educa o teu filho. Mas eu estou aqui quanto sociedade e não consigo entender o que alguns filhos estão falando. E os pais aceitam. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não posso. Que a gente vê a questão da educação que a senhora falou agora. A educação é na escola. Tá, mas o filho está falando desse jeito só na escola. Então, o teu filho não está falando dentro de casa? Você não ouve ele falar? Foi mal, pesei o clima, gente. Mas eu tinha que colocar isso. Não, mas realmente, nós precisamos, quando a gente fala de infância e juventude, nós sabemos que eles são seres em desenvolvimento. E que eles estão aqui como uma esponja, aprendendo tudo o que é visto, é observado, é transmitido para eles. Então, nós precisamos ter, sim, essa corresponsabilidade, como eu acabei de falar, da família, do Estado, da sociedade, da mídia social, para dar as melhores informações, as informações mais saudáveis, mais sadias, para que eles possam se desenvolver plenamente. Porque, senão, eu tenho até um receio de que sociedade nós vamos encontrar mais à frente. Lembra que antigamente a gente fazia caderno de caligrafia? Muita gente fazia caderno de caligrafia. Então, é uma população que teve até uma letra bonita. Hoje em dia, você já quase não é mais exigida a caligrafia. Como se fosse, não pode mais, tem que ser livre a escrita. E uma escrita que não é quase legível. E agora, com a inteligência artificial, eles pouco escrevem. Poucos veem realmente aquele conhecimento, aquela criatividade, daquela redação, daquele texto de trabalho de escola, feito por si. Não é por si, é o computador que está fazendo para você, porque é mais fácil. Então, assim, a gente realmente tem uma responsabilidade muito grande de quando a gente vai à escola. Nós vamos retomar agora as nossas entrevistas na escola, nossas palestras na escola, para levar para as crianças de até 9 anos mesmo, adolescentes até 17, essa necessidade de você ter um conteúdo incrível, ter acesso a um conteúdo que seja para você proveitoso, né, que ele realmente te desenvolva a tua potencialidade da melhor forma possível e não te boicote ou não te limite na sua inteligência, na sua criatividade, no que você pode desenvolver enquanto aquele ser dotado, né, que só nós, nunca, na minha opinião, né, nunca um computador vai ser melhor do que a gente. Até porque os prompts quem coloca somos nós, né? Todo o comando é a gente que determina. Eu quero assim, elabore isso. Então, nós precisamos, até nesse sentido, estimular essas crianças e adolescentes para que eles se valorizem, né? Enquanto esse ser incrível, inteligente, dotado de QI, um QI que pode ser alto ou que ele pode ser até baixo se você o subestimar e não desenvolver. Isso é muito complicado. Sim. Doutora, ainda sobre esse tópico da adultização, eu queria fazer um paralelo nesse tópico que também existe a questão das crianças que precisam amadurecer cedo demais e acabam se tornando o esteio de suas famílias. Então, vou citar aqui 3 exemplos só para a gente verificar esses paralelos. Teve o caso, por exemplo, de uma garota, eu não vou citar especificamente qual, mas que tinha um canal no YouTube e ela gravava conteúdo voltado para crianças. E aí toda hora era aquela pressão dos pais, que tratava às vezes ela mal, né? E assim, muitas vezes dava pra perceber no vídeo que ela tava fazendo aquilo de uma forma obrigada.
Eu não queria fazer isso, eu queria estar brincando, eu queria estar fazendo, mas eu tenho que gravar. Por quê? Porque ela virou basicamente quem banca a casa dela, então ela precisava fazer. É aquela noção que nós, como adultos, a gente tem. Posso estar cansado, posso estar com dor de cabeça, mas eu preciso trabalhar, né? Aí também tem um outro caso da Melody, por exemplo. A Melody, por muitos anos, né, a gente sabe que ela trabalhou como menor de idade e produzia conteúdos que muitas vezes não eram muito adequados para a idade dela, cantava sobre isso, falava sobre isso e frequentava lugares que não eram adequados, mas se tornou também o esteio da sua família e a fonte de renda da sua família. E também tem outro caso daquele pequeno pastor, aquele mini pastor, que da mesma forma também fazia a mesma coisa, né? Fazia lá, né, enfim, nos seus cultos, etc. E tinha essa relação com as pessoas. Quer dizer, como a senhora vê essa questão de pequenos adultos que precisam amadurecer de uma hora para outra e de repente viram o sustento da sua casa, precisando ter que trabalhar, colocar comida na mesa, etc. Como é que é essa questão na sua cabeça? Bem, da mesma forma, né? A minha formação e o meu trabalho é na proteção. Então, da mesma forma que nós temos, como o crime, o trabalho infantil, ele é criminalizado, é uma postura que a gente, todos 12 de junho, nós estamos aqui, ó, não trabalho infantil, porque criança tem que brincar. Tudo na vida tem o seu tempo. A infância, a adolescência, ela é a menor parte da nossa vida. É até os 17 anos. Após esse período, é só vida adulta. É vida adulta com responsabilidade, com pagamento de boleto, com horário a cumprir. Então, a gente precisa, na minha opinião, eu penso isso aqui, que pena. A gente sabe que há muito tempo, desde que o mundo é mundo, muitas crianças fazem isso na televisão, né? Na época do show da Xuxa, por exemplo, na minha época, sempre vai ter, sempre teve, sempre terá crianças que vão precisar fazer isso pela sua família. Ou porque, mesmo quando se fala de modelo mirim, por exemplo, né? Pela propaganda de algum produto ou na rede social, isso vai acontecer. Mas a gente não tem noção do quão prejudicial e isso pode se transformar para essa criança. Que traumas que ela vai carregar, não é? Depois de um tempo, quando ela tiver realmente uma vida adulta, na real, quanto que ela vai se importar com aquela criança dela interior? Hoje os psicólogos falam muito isso, né? Vamos tentar curar o trauma daquela criança interior, porque ela não foi criança na hora certa. E acontece hoje em dia essa virada de chave de adultos que são infantilizados, porque não teve o momento certo na sua vida, daquela vivência, daquela experiência, na hora certa. Então, eu me preocupo muito com isso. Na promotoria, a gente se preocupa também. A gente entende que muitas vezes são crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que, querendo ou não, estão sendo ali exploradas economicamente. Isso também a legislação prevê, esse cuidado nesse trabalho excessivo, desgastante. Para algumas crianças pode ser traumatizante, sim. Né? Então, assim, tudo tem uma certa medida que ela pode ser escolhida pelos pais. Vamos ter um momento de trabalhar, é necessário, mas vamos ter o momento do lazer, o momento do nada, do não fazer nada. Para ver se também para ver se dá aquela respirada, né, nos neurônios, na vida dela. Porque senão ela pode chegar a uma exaustão. Uma exaustão que nem... E principalmente quando existe essa exploração paterna. Lembra que a Larissa Manoela, assim, a revolução que ela fez na vida dela pela exploração paterna mesmo dos familiares dela, que não, ela realmente era obrigada a fazer coisas que ela não gostava. E todos nós percebemos isso, e a virada de chave que ela deu quando ela se tornou dona da própria vida, de fazer o que ela realmente queria fazer. Então, vamos tentar, na medida do possível, ter o equilíbrio necessário para que não aconteça essa adultização profissional dessas crianças e adolescentes nessa idade escolar. Quantos deixam de estudar? Quantos deixam de realmente terminar os estudos no momento certo? Porque é quase que impossível conciliar uma agenda lotada de compromissos, não é? Com os estudos. Da mesma forma que eu estava vendo esses dias também, os filhos da Virgínia, que eles não estão frequentando a escola. De tanto que eles viajam, as crianças não estão frequentando a escola na idade escolar.
de estar ali aprendendo, porque não é a mesma coisa viajar com tutor, viajar com professor, do que estar no ambiente escolar ali, cercado de crianças, de socialização. É uma vida totalmente diferente da vida que nós estamos acostumados a ter como a mais correta. Pior que eu estava buscando no meu HD aqui, na minha memória, pensando em pessoas que tiveram muito sucesso quando crianças e o que isso se refletiu, né, ouvindo sua fala, na vida adulta. E, por exemplo, eu lembrei de 2 casos. O Justin Bieber, por exemplo, que fez muito sucesso ainda criança, cresceu, né, e a gente sabe que teve todo um problema com álcool, com drogas. E o Macaulay Culkin também, né, do Esqueceram de Mim também é outro exemplo disso, né, que muitas vezes tiveram ali a infância talvez perdida pelo excesso de trabalho e viraram adultos com uma série de problemas, né. Você vê o próprio Macaulay hoje tentando reverter isso já numa fase muito adulta. Então você vê que a senhora colocou até os 17 anos. Ok, mas é uma fase muito curta que, não vivida, gera um trauma para o resto da vida. E eu acho que aqui na nossa região, a senhora há de concordar que isso é muito comum, principalmente nos interiores. Então, se você for observar, a senhora também que já foi pela promotoria, já esteve também em ações institucionais nos interiores. A senhora sabe bem que é uma realidade, e para quem muitas vezes a gente sabe que tem pessoas de outros estados que assistem o Verde Podcast, entender que a nossa localização aqui, ela acaba não tendo a possibilidade de ter uma fiscalização tão assídua por conta desses municípios. Você não sai daqui para ir num município como Itaubal, Tartarugalzinho, você encontra só aquele município. São várias regiões ali dentro. Então, até você acessar aquilo ali como um todo, não tem como fiscalizar. Mas qual o papel hoje fundamental do Ministério Público em garantir que essas crianças e adolescentes possam viver como tal? O nosso papel é de sempre estar conectado a essa rede de proteção da criança e adolescente. O Ministério Público não trabalha só. Nós fazemos parte de uma rede composta por delegacia de polícia, conselho tutelar, as escolas, os conselhos municipais, a polícia militar. Então, nós estamos aqui todos juntos, imbuídos nesse único intento de promover esses direitos. E esse direito ele pode ser promovido de 2 formas. Ele pode ser promovido de uma forma preventiva, que é essa, vindo aqui no podcast, dando informação, estando nas comunidades rurais, nas escolas, falando sobre esse direito, sobre a proibição do trabalho infantil, porque pra gente, trazendo pra cá, pra nossa região norte, fora de mídia, o trabalho infantil ele está onde? Nas feiras, ele está nos comércios, ele está no trabalho informal, vendendo lanche. Então é aí que está a nossa criançada e os nossos adolescentes fora da escola para ajudar no sustento da sua família. Então nós estamos ali sempre, existe um grupo contra o trabalho infantil, que a gente faz um trabalho anual mesmo, porque sempre tem crianças novas, tem adolescentes novos, tem famílias que colocam os seus filhos nessa situação. Então, a gente faz um trabalho realmente durante todo o ano de conscientização, com seminários, com explicações. A gente vai nas faculdades, chama essas pessoas para conversar conosco, para esclarecer a questão, como eu falei, do momento certo. O momento certo de estudar, o momento certo de trabalhar, o momento de por favor, não retirar a criança da escola para ela só trabalhar. Tentar conciliar de alguma forma quando é necessário mesmo, porque nós sabemos que nós temos todo tipo de família. E normalmente, nossa situação, as crianças que estão ali é porque elas precisam muito. A mãe, muitas vezes, não tem o pai ao lado. A mãe é empregada doméstica, passa o dia inteiro fora de casa. E aí também coloca o filho para conseguir aumentar a renda da família. Então, são situações realmente muito delicadas, muito peculiares, que nós tentamos, com o Conselho Tutelar, analisar, encaminhar essa família para setores como CREAS e CRAS, de fortalecimento de vínculo familiar, de esclarecimento sobre esse direito da criança, sobre esse direito desse adolescente, de ter que realmente voltar para o banco da escola, naquele horário, e, quem sabe, com o estudo, alcançar depois uma situação familiar melhor do que se fosse só mesmo pelo trabalho, que está ali retirando dele essa oportunidade de aprender na escola. Então, nós temos essa postura
seja na capital, seja em todos os interiores. Quando eu falo de Ministério Público, eu não estou falando só do Ministério Público aqui de Macapá, aqui Samília falando, promotora, não. Eu falo em nome de todos os meus colegas que estão nos outros 15 municípios trabalhando diuturnamente, junto com esses órgãos de proteção, para fazer valer esses direitos. Uhum. Eu imagino que na prática não deva ser uma situação nada fácil, né? Porque muitas vezes é isso que você estava falando. Às vezes é o pai que é ausente, aí a mãe tem que trabalhar em jornadas extenuantes de trabalho, aí falta renda, aí como é que fica essa situação? E, poxa, eu sei, doutora, que meu filho precisa estudar, mas vai faltar isso, vai faltar aquilo. Aí como é que você consegue equilibrar, né, os pratos e falar assim, olha, eu sei, mas não é o correto, ele precisa estudar, ele precisa ter um futuro. Nossa, eu imagino que deva ser uma tarefa bem complicada. Eu imagino que muitas vezes vocês precisam fazer até além, né, do trabalho. Eu vejo, por exemplo, o trabalho que faz o Marconi, né, o Dr. Marconi, trabalho lindo, fantástico, que ele faz junto às pessoas, né, em condições de vulnerabilidade, que muitas vezes ele fala, não, eu sei que a minha competência é até aqui, mas eu vou muito além, eu vou atrás de parceiros, eu vou conversar com fulano, eu vou conversar com o empresário, eu vou conversar com o secretário, não importa se é da gestão daqui, se é dali. Ele faz um negócio acontecer, assim, então eu vejo que realmente existe esse interesse de fazer dar certo por parte de vocês, e é por isso que a gente tem caminhado como sociedade, porque não é fácil. Eu aproveito o gancho do que o Alisson pontuou, que de fato eu entendo que houveram muitas situações que lhe marcaram. A senhora poderia compartilhar com a gente uma ou duas situações que durante a sua carreira, em todos esses anos, não somente como promotora de justiça na infância e juventude, mas como um todo, houve aquele caso que lhe marcou assim, que a senhora fala, nossa, eu não vou esquecer nunca. Pode compartilhar? Pode, assim, eu lembro de dois ou três, mais ou menos, nessa minha carreira inteira, né? Não tem nada a ver com infância, mas pra mim foi um dos melhores que eu já vivi, que mostra uma outra situação de pessoas enquanto ocupando cargo de autoridade. Eu era promotora de um júri, lá no Jardim do Jari, eu era titular do júri, só eu fazia júri na cidade. E eu sempre pautei a minha atuação com respeito às pessoas, até mesmo com os réus. Eu sempre me limitei a fazer júri, falando sobre o fato que ele aconteceu, eu nunca fiquei xingando o réu, humilhando o réu, falando a mais do que o necessário. E até que, após um julgamento, no qual o réu foi condenado, terminou o julgamento lá no Jardim do Jari, o pai pediu para falar comigo. Aí eu, tá, tudo bem, vou falar com o pai, pediu segurança, né? Vem cá, segurança, já que foi condenado, eu queria uma retaguarda. E vamos falar com esse pai. E ele veio e falou assim, eu queria falar com a senhora porque queria lhe parabenizar pela sua postura no júri. Aí eu, sim, pois não? Eu sei que a senhora conseguiu condenar meu filho, mas eu queria lhe agradecer porque ele nunca foi tão respeitado. A senhora não humilhou meu filho, a senhora não falou mal dele, mal da minha família. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu falei, com certeza, porque eu tô aqui analisando o que ele fez, não o que ele é para o senhor enquanto seu filho, enquanto neto do seu pai, não é a pessoa dele, foi o fato que ele praticou. Então, eu nunca vou esquecer essa minha atuação, porque a gente trabalha de uma forma que é o nosso perfil profissional, de ser assim. Mas quando, óbvio, que alguém de fora, o pai de um réu, vem agradecer porque você o respeitou, eu nunca esqueci. Eu falei, tô no caminho certo, eu não vou mudar esse meu jeito de atuar profissionalmente no tribunal do júri. Então, esse foi um caso que me marcou. Na infância e juventude, não foi um fato que me marcou, mas foram fatos. Fatos esses que eu nunca vou esquecer e que não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas que fazem palestras sobre abusos sexuais. Tá chegando 18 de maio, a gente fala muito isso nesse mês, mas a gente tem um trabalho anual também do combate ao abuso e exploração sexual. E a gente vai muito em escola fazer palestra, e Alisson e Giovanni, é impressionante como todas as vezes que a gente vai em uma escola fazer uma palestra, a gente já espera que a gente vai receber uma denúncia. É triste, mas a gente já vai preparado, porque vai acontecer. Então, isso sempre me marca. Eu vou sempre me marcar, porque eu nunca fui em um lugar que alguém não terminado a minha palestra, alguém não venha querer conversar com a gente e falar que foi já aconteceu de falar assim, fui abusado hoje de manhã. Pelo meu tio.
Então, são fatos que eles marcam a gente porque a gente leva a informação para que realmente a gente consiga esclarecer o que é fato criminoso, o que não é fato criminoso, para que a criança, adolescente saiba quais... A gente tem um semáforo do toque. Em que lugar você pode ser tocado livremente, como se fosse verde, né? Ombro, você pode tocar livremente no seu ombro. Que sinal pode ser já um sinal amarelo, que nem coxa. Coxa é sinal amarelo, não pode chegar muito perto e pegar na sua coxa. E nos órgãos sexuais é um sinal vermelho total, ninguém pode tocar. Então, quando a gente vem esclarecendo isso para crianças e adolescentes, a gente vem que eles realmente, a partir daquele momento, saibam onde que eles podem ou não ser tocados por qualquer pessoa da família ou não. E é sempre muito revelador quando a gente sai de uma palestra e vem uma notícia como essa. Eu nunca fiz nenhuma. São 18 anos em que nunca ninguém falou nada. Sempre vem uma pós-notícia de que já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha prima. E como eu te falei, esse foi o ano passado. Aconteceu comigo hoje de manhã. Então, assim, é muito chocante, porque a gente vai tomar as providências, né? Então, a gente fica feliz por ter ido, triste com a notícia, mas sabendo que é o nosso papel. Olha, isso é uma informação que me choca, porque é o tipo de coisa que quando a gente vê, a gente fala, nossa, que absurdo, né? E você saber que é uma coisa tão recorrente, é uma coisa que você tem contato tantas vezes, como você está falando, não teve uma vez que eu não fui que isso não aconteceu, é uma coisa que choca, né, de fato. Inclusive, essa ia ser a minha próxima pergunta. Aqui, falando de estado do Amapá, quais seriam, assim, os maiores desafios no que se refere a essa questão da proteção à criança e ao adolescente? Eu imagino que essa questão do abuso, né, seja dessas pautas. Mas tem outros desafios grandes, assim, a se enfrentar aqui no estado? Nós temos... O abuso sexual e a exploração, eles são uma pauta importante. Uhum. Top 5, como a gente fala, assim. Top 5 dos problemas que a gente precisa encontrar uma solução a curto, médio e longo prazo. Uhum. Seja no interior, onde acontece demais, né? Seja mesmo na capital, ou cidades grandes, como Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari. Nós precisamos cada vez mais mesmo conscientizar de dizer não, da informação, o que é o abuso, o que é a exploração para as crianças, que elas têm que dizer não, que se acontecer precisa denunciar, que as famílias também, infelizmente, esse tipo de situação acontece com maior chance em pessoas da família ou próximos da família. Uhum. É fato. Então, nós temos que cuidar disso para que, né, seja veiculado, não reste abafado aquilo, porque é o que acontece normalmente, né? Para que a pessoa caia em si e possa não repetir esses atos com outras crianças. Só assim. Porque senão, a cada vez que um abusador, que um explorador percebe que aquilo não vai dar em nada, vai ter uma próxima vítima. Vai ter uma próxima vítima. E nós não podemos deixar que essa sequência aconteça. Nós temos que parar ela logo na raiz. Além da exploração e abuso sexual, nós temos o trabalho infantil, a gente já comentou. Nós temos, infelizmente, né, o tráfico de drogas, as facções criminosas, essa arregimentação de adolescentes. Nós precisamos ter um olhar mesmo, o setor privado, o setor público, para essa questão. Nós precisamos implementar, na minha opinião, mais políticas públicas mesmo de incentivo ao lazer, ao esporte, para que adolescentes não fiquem aí à margem das facções criminosas e possam ser por elas mais valorizados do que pela sociedade ou pelo Estado. Porque é isso que está acontecendo. Que mais? Nós vemos muito essa situação de imprimir para as crianças e adolescentes o necessário respeito. Nós vamos começar uma campanha agora sobre o respeito mesmo para crianças e adolescentes, porque nós estamos vendo aumentar, sabe, Alice e Vanzilena, eu trabalho com ato infracional, que é quando adolescentes praticam um crime ou uma contravenção. O que a gente percebe da nossa clientela na promotoria ou lá pelo fórum, né? Que adolescentes de classe média baixa, eles praticam atos infracionais, crimes relacionados ao setor econômico. É o furto do celular,
é o roubo do celular, quando é com grave ameaça, né, ou violência, é o tráfico de drogas. É isso que essas adolescentes mais praticam. Mas nós temos outro público também, do adolescente de classe média alta, que ele pratica o quê? Ele não tem necessidade de praticar esse tipo de crime. Porque ele tem em casa. Ele tem o celular dele, ele tem o tênis dele. A gente tem adolescentes que roubam para conseguir uma roupa para ir para expofeira. Pra você ter uma ideia. Né? Para você ver como é que é a situação precária que nós temos aqui no nosso estado. Mas o adolescente de classe média alta, ele pratica esses crimes de ódio. Ele pratica o bullying direto, ele pratica o racismo, ele vem falando um pouco aí sobre esses crimes realmente de contra a raça, por exemplo, falando sobre cruz suástica, sabe? Falando, verdade, sobre Hitler. Então, até hoje, tô falando de Macapá, e o processo que nós temos na promotoria, que a gente encontra lá. Nós temos esse perfil de adolescente. Então, nós precisamos imprimir a questão do respeito para essa classe, que está, assim, falando, sendo muito misóginos, né, sendo muito violento com as mulheres, esses adolescentes aí da classe média alta. Parece que, assim, quanto mais deveria ter o respeito pelas pessoas, mais eles estão perdendo esse respeito. Outra informação chocante, porque quando a gente pensa nesse tipo de pauta, por exemplo, misoginia, homofobia, racismo, a gente pensa numa geração mais antiga, geralmente de pessoas que, às vezes, enfim, foram criadas com uma outra cabeça, tinham contato com uma outra realidade, mas crianças fazerem isso com tanta informação, com acesso, isso é chocante pra mim. É por isso que eu tô te falando que realmente a gente se preocupa muito com a sociedade que nós vamos ter no futuro. De tão exacerbada que está esse movimento, não é? Da falta do respeito para com o próximo, seja com o próximo seu colega da sala de aula, seja com o próximo seu professor, seja com o próximo seu familiar, o seu próprio familiar que você não está respeitando ali, o seu pai ou a sua mãe, falando qualquer coisa, falando o que lhe cabe, falando o que você copia da rede social sem filtro. Então, realmente, nós temos todos esses desafios que são o que nós encontramos na promotoria. A gente sabe que não é a regra, não é? A gente não está falando que a maior parte da população de Macapá, a maior parte dos adolescentes de Macapá, eles se encontram nesse perfil, mas são os adolescentes que a gente atende. Seja aí da classe média baixa, ou da média e para alta. Então, nós estamos aqui sempre muito preocupados mesmo com esse nosso destino. Nesse nosso destino, o que eles estão pensando da vida, de que forma que a gente vai encontrar esse mundo, e que nós somos responsáveis por ele. Nós estamos aqui hoje. Então, aqui no hoje, aqui no agora, que nós precisamos conversar sobre o assunto, estar nas escolas, com os pais, com eles, mostrando o que é o certo e o que é o errado, para uma convivência familiar e em sociedade, vivendo uma cultura de paz. E não da guerra, ou não do ódio. Uhum. Doutora, aproveitando também a oportunidade, a gente está caminhando daqui a pouquinho para o final do nosso programa. Por mim, eu já queria deixar a produção, queria um programa assim, tipo um bloco com a doutora, aqui para a gente sempre trazer, porque é uma informação necessária, uma informação relevante, independente do tema que nós estamos trazendo. Todos os sábados, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade social, é o nosso papel quanto podcast. Mas qual é a mensagem que a senhora deixa, principalmente aos pais, quanto aos cuidados com a criança e com o adolescente? O meu recadinho muito especial mesmo, de todo o coração, enquanto promotora de justiça, macapaense que eu sou, mãe, preocupada com a nossa sociedade, é que vocês tenham esse cuidar atento, essa proximidade. Não se afastem dos seus filhos, pelo contrário, muitas vezes a gente se afasta do filho e fica mais próximo de outras pessoas. Não, chame eles para perto, cuide, atualize-se em situações mesmo de internet, de informática, o controle parental. Todos os tipos de plataformas possuem o controle parental. Dê uma olhadinha, busquem nos ajustes, no Ajuda, procure no Google, contacte-nos
para a gente tentar fazer com que você tenha o controle sobre o seu filho, para que ele esteja em um local seguro para ele, para você, para que ele consiga desenvolver as suas potencialidades enquanto ser humano, enquanto criança, enquanto adolescente, vivendo esse período da vida dele de forma saudável, feliz, em paz, para que todos mesmo, família, seja um local de acolhimento mesmo, de amor, e para que todos sejamos felizes, porque o que a gente busca na vida, no fim, é a felicidade. E como ter felicidade sem ter paz? Você não vai alcançar essa felicidade sem a paz, sem a tranquilidade do seu lar, sem a tranquilidade que o seu filho está ali com você, do seu lado, mas utilizando sites, utilizando um jogo saudável para ele. Ou ele vai estar ali do seu lado, correndo risco, sem você perceber. Então, esse é o nosso recado mesmo, para que agora, com a ECA Digital, os pais possam estar verdadeiramente conectados com o que é importante para o seu filho, importante e saudável para uma boa educação deles. Doutora, a gente agradece demais essa conversa. Tem tantos temas, a gente tinha tanta coisa para tratar, mas a gente sabe que infelizmente não tem como falar de tudo. O Giovanni, inclusive, propôs aí um quadro semanal e ia durar por vários anos, porque o tema não falta, né? E assim, é importante a gente trazer esse debate para a sociedade de um modo geral, porque eu tenho certeza que muitos pais ainda não têm nem noção. Eles olham e falam assim, nossa, que exagero, mas só por causa de fulaninha, só por causa de um caso eles vão fazer isso tudo. E quando a gente está numa conversa como essa e começa a ouvir esses relatos, essas situações, a gente fica chocado, porque assim, Giovanni, eu imagino que seja chocante para ti, porque eu não tinha conhecimento que as coisas aconteciam de uma forma tão recorrente e assim, nesse nível, eu não tinha noção disso. E quando eu ouço, eu digo, que bom que está sendo feito um trabalho, que bom, sabe, que ao mesmo tempo o papel do legislador, mas também quem aplica essa lei, né, tá cumprindo e tá observando, porque é preocupante e que bom que a gente está tendo avanços nesse sentido, e o Ministério Público atuante, o seu trabalho importantíssimo nesse contexto, né, nós como sociedade como um todo, a gente agradece demais. Além da conversa, né, agradabilíssima que a gente teve nessa tarde, com muita informação, muito rica em conteúdo, mas também a gente agradece demais por essa missão, né, essa bandeira que você carrega com tanto amor, com tanto afinco. Aproveito também e agradeço em nome do Verde Podcast, em nome de todos nós, toda a nossa equipe. Deixo um forte abraço também a todos os amigos que a gente construiu no Ministério Público. A senhora sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho, um grande admirador de todo o trabalho que a MP faz hoje, porque eu vi de perto isso durante muitos anos. E eu quero dizer que as portas do Verde Podcast estão sempre abertas aqui para vocês. A gente fala isso com muita propriedade, né, Alisson? Porque todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de trazer cada representante de uma instituição, a gente passa a ver também a visão da instituição, a experiência, e eu acho que é muito importante para a gente colocar isso aqui em pauta dentro do programa, porque a informação boa é informação compartilhada, e essa informação foi compartilhada com você, que abriu as janelas digitais aí da sua casa para a gente. Quero te deixar um recado também, você que ainda não segue o nosso canal, aproveita, vai lá nesse link que está aí embaixo, se inscrever, tá? Se inscreva, curte, comenta, compartilha e, claro, aciona o sininho para você ser notificado de tudo que rola nos bastidores dessa festa chamada Verde Podcast. Exatamente. E assim, para você não cair de paraquedas todo sábado sem saber o que a gente vai tratar, segue a gente lá no Instagram também, Verde Podcast AP, que lá todas as vezes a gente tem interações, a gente manda, tem conteúdo pra galera, o que a gente vai tratar ao longo da semana. Então assim, a pessoa que é inscrita no Instagram do Verde, ela fica por dentro de tudo que vai ser tratado aqui e sempre fica por dentro, né, do novo conteúdo, uma nova pessoa interessante que vai ter um bate-papo super legal aqui com a gente, tá? Então não deixa de acompanhar. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo gigante no coração de vocês. Até o próximo abraço. programa. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. Valeu. Foi?